pai de Vorcaro, preso hoje pela Polícia Federal, vale lembrar que o Zema ontem fez críticas ao Eduardo Bolsonaro, críticas pouco delicadas, críticas até bestas do ponto de vista do xadrez eleitoral, porque ele afastou de si permanentemente uma parcela do eleitorado que eventualmente poderia votar nele. Mas, já que nós falamos da pauta passada do pai do Vorcaro, o pai do Vorcaro fez em 2022 uma doação no valor de R$1 milhão para o Diretório Estadual de Minas Gerais do Partido Novo, sigla de Romeu Zema, que agora é pré-candidato à presidência e em 2022 foi candidato à reeleição ao governo de Minas Gerais. Tá? E o Zema, que disse ontem, repito, que os áudios enviados por Flávio Vorcaro seriam, aspas, um tapa na cara do Brasil. Bom, a doação aparece na prestação de contas anual da sigla e está disponível no site do TSE. E vamos ser honestos também, todo mundo do Banco Master doou para todo tipo de campanha, inclusive do Jair Bolsonaro, inclusive do Tarcísio de Freitas. Horas depois de negar o patrocínio de Daniel Vorcaro, o marqueteiro Elcinho Mouco voltou atrás, Elcinho Mouco, que trabalha com o Michel Temer, voltou atrás e admitiu que um fundo ligado à família Vorcaro investiu sim no filme sobre a história do ex-presidente Michel Temer. Produtor executivo da obra, Elcinho afirmou que negou a existência do patrocínio inicialmente porque os contatos poderiam conter cláusulas de confidencialidade. O fundo Moria Asset, vinculado à família Vorcaro, adquiriu uma cota de R$1 milhão há quase 3 anos, no final de 2023. Elcinho Mouco destacou que nenhum patrocinador investiu mais de 10% do valor total da produção e que teve orçamento de R$12 milhões. No Brasil é tudo superfaturado. É impressionante que o Hollywood consegue fazer com 5 e o Brasil consegue fazer uma coisa muito aquém de Hollywood, só com quase o triplo do valor. O senador Flávio Bolsonaro, que visitou o pai, o presidente Jair Bolsonaro, na tarde de ontem, depois da divulgação do seu áudio com Vorcaro, disse ter recebido apoio de Jair Bolsonaro. Flávio revelou o teor da mensagem do seu pai, aspas, tudo bem, segue firme, filho, vai em frente, vai para cima e conta toda a verdade, nada melhor que a verdade, fecho aspas. Além disso, Flávio afirmou que Jair Bolsonaro descartou qualquer possibilidade da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro assumir a disputa pela presidência da República. Aliás, a cúpula da campanha de Flávio contatou o André Mendonça, relator do caso Master no STF, para tratar da crise instalada depois do áudio vazado. A intenção é tentar compreender até que ponto o caso Master pode atingir Flávio Bolsonaro. Sobre o assunto, André Mendonça disse aos interlocutores que foi tão surpreendido quanto o pessoal de Flávio. E durante reunião que teve hoje com a coordenação da sua campanha, Flávio assegurou que não haveria mais nada ligando ele a Vorcaro. A Polícia Federal, que investiga se o dinheiro que foi doado por Daniel Vorcaro para o filme sobre Jair Bolsonaro teria sido desviado para bancar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mais do que despesas pessoais de Eduardo, que vive autoexilado com a família nos Estados Unidos desde março de 2025, investigadores apuram se os recursos também financiaram o suposto lobby do ex-deputado contra autoridades brasileiras em articulação com o governo Trump, como tarifaço contra produtos brasileiros, revogação de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. Ainda falando em Eduardo, o ex-deputado abriu uma empresa no Texas, nos Estados Unidos, chamada Brás Global Holding LLC, que tem 2 sócios, Paulo Generoso e André Porciúncula. A empresa está no endereço residencial de Paulo Generoso. E segundo informações, o dinheiro que Flávio pediu a Vorcaro foi transferido para o fundo que está no nome do advogado de Eduardo Bolsonaro no Texas, a Heaven Gate. Até por conta disso,
a Polícia Federal vai apurar se o dinheiro dado por Vorcaro a Flávio foi desviado para um fundo sediado no Texas, ligado a Eduardo Bolsonaro e usado para custear a permanência dele nos Estados Unidos. E hoje, ao ser questionado sobre o assunto durante a visita a uma fábrica de fertilizantes da Petrobras, na Bahia, Lula afirmou que o episódio é um caso de polícia e que, por isso, não iria comentar. Eu não quero ouvir o Lula falando alemão, pode passar essa sonora que nós vamos continuar a leitura do caso, que, voltando a falar sobre o filme de Bolsonaro, o Dark Horse, o nome de Daniel Vorcaro, para desespero da nota do Mário Frias, que é o produtor executivo, o nome do Daniel Vorcaro consta como produtor executivo da produção no site IMDb, que funciona como um banco de dados sobre filmes, séries de televisão e outras produções audiovisuais. O produtor e roteirista do filme, o deputado federal Mário Frias, no entanto, negou posteriormente que Vorcaro tenha qualquer participação na obra, mas no site, que permite usuários cadastrados editarem as páginas dos filmes, o nome de Vorcaro aparece ao lado de Mário Frias e Karina da Gama, da produtora Go Up, ou Golpe, para quem não fala inglês bem, como um dos produtores dessa obra. E agora há pouco também na Globo News, PP, onde o senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista, quando lhe perguntaram se ele sabia que o dinheiro é ilícito, ele meio que estragou o velório da Globo News e falou o seguinte: por acaso os 160 milhões que ele colocou na Globo tornam a atividade da Globo ilícita? Enfim, qual é a sua leitura do desdobramento dessa história, desse Deus nos acuda que está acontecendo em Brasília, Pepe? Você acha que a campanha da direita ela tem como ressurgir das cinzas da fogueira de ontem?